Olá pessoal, aqui quem fala é o Emerson, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui tanto no meu canal principal de socialização, o Emerson Júnior, quanto meu canal que é voltado somente para evangélicos, chamado Evangelistão. Se você quiser me criticar, me xingar, me elogiar, falar qualquer coisa, você pode fazer isso no meu canal de socialização, que é o Emerson Júnior, mas meu canal Evangelistão é somente para evangélicos, tá? Então se alguém for lá me xingar no canal Evangelistão não sendo evangélico, eu basicamente vou moderar, vou fazer a moderação, porque tem que ser um ambiente safe somente para evangélicos, respeitosamente. Então esse vídeo aqui eu vou fazer para vocês, mas antes de mais nada eu devo falar o seguinte: eu não vou xingar, né? Eu não vou destruir, assim, que nem falado para mim, né? Falou assim: ah, você tá atacando a igreja católica romana. Então, o que acontece é o seguinte: eu sou um cara que tenho noção de quem eu sou. É impossível eu, um cara da periferia qualquer, né, atacar uma instituição que nem a Igreja Católica Romana, que é uma igreja gigantesca, apoiada pela elite mundial, ainda por cima. Isso daí não existe, entendeu? Inclusive, eu não concordo com nenhum tipo de ataque, eu não concordo com quebrar itens religiosos dos outros, eu não concordo com pichar coisa dos outros, eu não concordo. Tipo assim, eu acho que as propriedades da Igreja Católica tem que ser dela mesmo e tem que ser preservadas. Inclusive no Brasil, porque a maioria das pessoas católicas que eu conheço no Brasil na vida real são pessoas magníficas, realmente, de fato, entendeu? E eu posso citar algumas pessoas que eu conheci na internet, o Almeida Dantas, faz uma defesa aí com todo o ardor do coração dele na Igreja Católica, o Sombroso também, Yuri Yagami, outras pessoas, eu respeito essas pessoas. Então, só para deixar claro aqui que eu não tô atacando ninguém e, inclusive, nem se eu quisesse eu teria capacidade disso. Isso daí é impossível. Aqui eu só tô meramente relatando os fatos e trazendo assim para pessoas, né? Que eu converso aí, que eu troco ideias com essas pessoas que a gente quer analisar a realidade. Eu não quero analisar subjetividade, eu quero realizar os fatos das coisas. Esse é o meu objetivo, entendeu? Então vamos aqui entrando no vídeo, porque ultimamente o que aconteceu é que as pessoas estavam na expectativa do quinto dogma mariano é, ser aprovado, né? O quinto dogma mariano era o tal da corredenção de Maria aos céus. Só que aí não aconteceu isso, aconteceu exatamente o contrário. O Papa falou assim que não é oportuno falar em corredenção de Maria porque isso atrapalha o ecumenismo. O ecumenismo nada mais é do que, tipo assim, as religiões, né, tentar fazer uma espécie de unidade, por mais que elas sejam totalmente contradizentes em vários pontos, né? Mas aí eles se utilizaram disso aí. Que isso daí ia atrapalhar a união entre os fiéis católicos romanos e os fiéis ditos protestantes ou evangélicos, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês de maneira prática que isso daí não existe. Daí basicamente foi uma desculpa esfarrapada, porque eles terceirizaram a responsabilidade. Eles não bateram no peito. Eles mesmos que não quiseram isso e jogou a culpa nos evangélicos, entendeu? Então, continuando aqui, né, pessoal? Aqui, tanto é que eu vi um vídeo aí do Padre Paulo Ricardo, que ele estava falando a respeito dessa situação, que o dogma não foi ratificado, inclusive foi desaconselhado falar isso, que Maria é corredentora e tal, sendo que é uma consequência óbvia do primeiro dogma mariano de 431 depois de Cristo. Tudo isso, todos esses dogmas marianos só são possíveis depois daquele primeiro dogma mariano, que basicamente foi substituição da Maria bíblica para uma Maria pagã, né? Que é influenciada pela deusa Diana de Efésio, que inclusive foi onde que aconteceu esse primeiro dogma, né? Então, mas aí o padre Paulo Ricardo falou o seguinte: é desaconselhado, né, falar esse termo porque os evangélicos vão ficar tristes. Então a culpa disso tudo foi por causa dos evangélicos, porque senão os evangélicos vão ficar tristes, vão chorar. Isso daí não tem nada a ver, isso daí é terceirização da responsabilidade, basicamente, entendeu? Aí continuando aqui é o seguinte, né? A hierarquia católica, eu anotei alguns pontos que eu vou falando aqui, certo? A hierarquia católica justificou motivos de ecumenismo, né? Com os protestantes evangélicos. Não passa de uma terceirização de responsabilidade, desvio de foco. Que nem eu tô falando pra vocês. É a própria hierarquia católica romana que não quer fazer isso. Entendeu? É eles mesmos, não é por causa dos evangélicos. Não é por causa de qualquer um, quem quer que seja. O evangélico tem poder. Quando foi que o evangélico teve poder sobre a igreja católica? Isso daí não existe. É eles mesmos que não querem. Só que eles sabem que os católicos romanos
vão desviar o foco e vão, tipo assim, atrás desse problema que eles foram influenciar, sugestionados, né? Então vão ficar colocando a culpa nos evangélicos. Ninguém tá nem aí porque que a igreja católica, dogma que a igreja católica vai colocar ou não. A maioria dos evangélicos nem sabe o que é dogma de igreja católica, entendeu? Se soubesse, nem sequer se reuniria com católico e ficasse validando católico em podcast que nem Padre José Eduardo, esse tipo de cara. Falando que, justificando como se a Maria fosse a mesma Maria, né? Sendo que não tem nada a ver. Uma coisa é a Maria bíblica, outra coisa é a Maria romana, entendeu? Totalmente diferente. Continuando aqui, ó. Os evangélicos não dão a mínima para qualquer invenção de novo dogma romano. Inclusive, não existe ecumenismo com o catolicismo romano, pois são crenças autocontradizentes. Como é que você vai reunir com uma pessoa que fala uma coisa exatamente contrária do que você acredita, exatamente o oposto? Para nós, Maria, ela teve filhos biológicos com José. Não tem nada a ver com essa Maria aí romana. A Maria, para nós, ela não é mãe da essência divina de Deus. Por quê? Porque Maria é um ser finito. É impossível um ser finito gerar a essência infinita de Deus. O Senhor Jesus Cristo existe desde a eternidade. Maria existe no espaço e no tempo, entendeu? Maria existe a partir do momento que foi, por assim dizer, consolidado o tempo finito, né? O Senhor Jesus Cristo não, existe desde a eternidade como verbo divino. Aí depois ele foi encarnado. Então é impossível Maria ter gerado o Senhor Jesus Cristo na essência divina dele, porque ela não tem essência divina. Ela não existe desde a eternidade. Por mais que o próprio catolicismo romano, se continuar mandando um dogma, pode ser que no futuro invente o dogma. Maria desde a eternidade, não duvido nada. Mas mesmo assim, é impossível você se reunir com uma pessoa que tem uma visão diferente da sua nesse ponto tão crucial, entendeu? Não tem como uma coisa dessa. Você pode se reunir para conversar normal, mas não assim... Eu posso me reunir com um católico, a gente conversa sobre qualquer outro tipo de coisa, a gente tem até amizade e tudo mais, entendeu? Que nem eu tenho com vários. Mas é impossível eu me reunir com essa pessoa em se tratando de fé, porque ele pensa a fé Maria de uma forma e eu penso Maria de outra forma, entendeu? Então aí como é que você vai fazer? Não tem como a gente chegar numa conclusão. Ou ele vai ter que entrar de acordo com a minha fé, ou eu vou ter que entrar de acordo com a fé dele, entendeu? Não tem como eu validar ele e ele me validar ao mesmo tempo. Porque são autocontradizentes, certo? Então esse motivo aí é totalmente espatafúrdio, não faz o menor sentido. É meramente desvio de foco. Agora outro ponto é o seguinte. A própria hierarquia romana não quer aprovar o novo dogma. Os dogmas marianos têm por objetivo fortalecer a centralidade da religião romana e, principalmente, fortalecer a elite que está por trás dessa religião romana. A elite política. Essa elite política italiana não existe mais. Hoje em dia o catolicismo romano pertence à elite mundial, que chamamos de globalistas. O que são os tais globalistas? Que até o próprio Olavo de Carvalho, católico, né? Falava muito a respeito disso de globalista. Globalistas são como se fosse uma elite mundial, não é mais uma elite regional. Que nem, por exemplo, até recentemente, séculos passados, tinha elite da Inglaterra, tinha elite da Alemanha, tinha uma elite específica da Itália, né, por exemplo. Só que hoje em dia não existe mais essa regionalidade, por assim dizer. As elites, elas estão unidas, mundialmente falando, por assim dizer também, entendeu? Então, não tem mais necessidade de, tipo assim, a religião romana trabalhar em prol somente ali da região da Itália. Agora, ela foi absorvida pela essa elite política. Porque sempre foi uma religião estatal, então ela vai trabalhar em prol dos objetivos dessa elite política mundial, entendeu? Mais um ponto aqui. Qualquer documento, nova doutrina e, em último e especial caso dogma, será feito para favorecer essa elite política dona do catolicismo romano, que nem eu falei para vocês, né? Mais um ponto. A igreja romana vai continuar trabalhando para os interesses dessa elite, a saber, agenda IAG, que nem aqui, ó, fidúcia súplicas, bênçãos de casal do mesmo gênero, certo? Ecologismo, que nem aqui, o Papa abençoando o gelo, ok? Cadê o que mais? Aquecimento global e tudo mais que essa elite quiser. Esse dogma mariano de corredenção, inclusive, atrapalha o objetivo de união de todas as religiões como a mesma coisa, da mesma forma que o próprio Papa Francisco disse. Aí o Papa Francisco disse, né? É porque eu apaguei o negócio. Ele falou que todas as religiões são linguagens da mesma coisa, entendeu? Tipo assim, então é o quê? É a união de todas as religiões, entendeu?
Resumindo, estão utilizando os evangélicos como desculpa para desviar o foco dos católicos. Romanos, a verdade é que a hierarquia romana basicamente está sempre o que sempre foi, isto é, trabalhando em prol de um poder político que a sustenta. Dessa vez a elite política não é mais regional, italiana e sim global. Então é isso, né, pessoal? Então eu vou deixar aqui um vídeo para finalizar com vocês, o monarca falando para os católicos romanos acordar, tá bom? Até a próxima, fique com Deus e falou. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já